Tá gravando. Só que aí, na hora que eu encerro a aula, precisa de um tempo. Eu preciso ver quanto tempo demora, porque aí atrasa para eu entrar na outra aula, porque é na sequência. Bate esse aqui, já começa a outra. Bate, começa a outra. Não tem 1, 2 minutos de diferença. Você sabe se demora muito para gravar? Algum professor já fez isso? Eu acho, eu acho que não demora não, o pessoal, assim, comentando, né, os professores de outras É. vezes. Eu vou fazer um teste. Vamos deixar gravando essa daqui. Aí nós vamos Tá ter uma bom, aula na tá. sequência. Aí eu vou ver quanto tempo demora. Se for rapidinho, não tem problema. O pessoal espera, tá? É legal deixar gravado porque, né, mais uma coisinha para vocês. Eu passei o roteiro de estudo para vocês no grupo. Esse roteiro que nós estamos trabalhando. Não? Você fala os slides? É, o roteiro que eu estou usando nessa aula, eu passei no grupo para vocês. Olha, eu não achei não. Porra. Então eu já coloco o roteiro hoje também lá no grupo para vocês. Tá? Aqui eu estou compartilhando aqui na tela, tá bom? Então vamos começar, galera. Vamos, Nelson. Mas ó, nós paramos aqui, ó. Então, Caio, é o Caio, né, que perguntou. Então a gente tem aqui a sociedade estamental, chamada sociedade estamental ou sociedade de ordens. Falou sociedade estamental ordens, é dividido, assim, na minha leitura, entre quem é nobre e quem não é nobre, né? Mas a gente sabe que tem essa diferença aqui, ó, clero, nobreza e as pessoas que não pertencem à nobreza e não pertencem ao clero. Lá na França, da Revolução Francesa, a gente estuda como primeiro Estado, segundo Estado e o terceiro Estado. É muito comum em exercício, né, aquela brincadeira que foi feita por um monge, um comentário que um monge fez, um documento que ele escreveu lá no início da Baixa Idade Média, né, em que ele diz assim, né, uns rezam, que é o clero, né, é os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Então é legal, eu pensei em vocês quando eu estava montando essa aula. Eu estava dando uma aula, montando uma aula sobre Revolução Puritana, do Oliver Cromwell. E o Cromwell mandou fazer uma pintura dele, que é muito legal você fazer uma leitura dela. Você vai olhando assim, cara, você vai achando um simbolismo atrás do outro, impressionante. Então mostra o Cromwell segurando uma espada, em cima o Espírito Santo, né? Aquela coisa toda do puritanismo, aquela coisa da religiosidade, vai mostrando as bandeiras da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, enfim. E embaixo, assim, vai mostrando criadores de ovelha, pessoas lavrando a terra, pessoas colhendo azeitonas para fazer o azeite, e as pessoas no centro, assim, abaixo dele trabalhando. Aí ao lado, o símbolo da nobreza e o símbolo do clero. Então, muito legal. Então, Deus, né, a religião, aí de um lado a nobreza armada e o clero, e no meio a galera. Ou seja, quem mantém a ordem dentro do feudo é a nobreza. Como que a nobreza mantém a ordem? Através das estruturas políticas, imposição das leis, dos impostos e o uso do poder militar. Ai daquele que romper a ordem, vem a punição. É o que acontece mais ou menos nos dias de hoje. Vivemos uma sociedade em que temos um governo estruturado numa estrutura de Estado. Se nós corrompermos a ordem, corrompermos as leis, nós seremos punidos por essas leis. Nós seremos punidos pelos agentes do Estado. Então, é o Estado que mantém a ordem. No mundo feudal, em cada feudo, você tem um senhor feudal mantendo a ordem. Então, é aí que a gente fala no processo da descentralização. Que ordem é essa? Manter o camponês na condição de camponês, trabalhador da terra e pagador dos impostos. E o cara que vai obedecer às leis e à ordem. A igreja, ela colabora com essa ordem, né, criando essa ideia de que isso veio de Deus. Deus mandou para a terra alguns para rezar, alguns para lutarem e outros para trabalharem. Né? O engraçado é que se você faz uma leitura crítica, você percebe que são os servos que estão na base dessa sociedade, que trabalham e produzem e alimentam nobreza e alimentam o clero. Aí a nobreza mantém uma ordem na qual ela está no poder e a igreja justifica essa ordem ao lado da nobreza. Então é uma estrutura de poder. Né? E os vilões, Carson, eles não transformaram-se em nobres. Né? O vilão ele pode ter várias situações. Ele pode se recomendar ao feudo.
e aí estabelecer relações de trabalho com aquele senhor feudal, não nas mesmas condições que o camponês, mas ele se submete também às regras do senhor feudal. E esse vilão ele não vai conseguir um título de nobreza. O que acontecia na época? Nobre casa com nobre, aquela coisa de fazer arranjos de casamento dentro da própria nobreza. O que pode acontecer? Né? Ah, mas um nobre pode casar com uma plebeia? Tudo na vida pode, galera. E como tudo pode, tem suas consequências. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo lá do Harry, lá do príncipe inglês, né? Que esses dias foi comparado ao Henrique VIII, em termos de rosto, beleza física, essa coisa toda. E o Harry, né, que é nobre, que vem de uma família nobre da Inglaterra, ele se casou com uma plebeia. E eu vou assim, vou mais longe. Nem inglesa, nem nobreza e negra. Né? Uma mulher negra casando-se com um príncipe inglês que tem histórias, né, séculos de história. Imagine isso para os ingleses nobres mais enraizados, mais fortes. Há uma quebra de uma lógica, então pode acontecer. Tanto que ele está sofrendo as consequências. Parece que não, mas ele sofre muito problema dentro da própria família real, dentro da própria nobreza inglesa. A pressão foi tão grande que eles acabaram saindo e estão sofrendo consequências disso. Então, tudo na vida pode, mas evita-se. Então, o nobre procurava fazer casamento, relações de casamento dentro da própria nobreza, porque os casamentos não são por amor. Eu não caso porque estou apaixonado por aquela menina se casa com aquele cara que está apaixonado. São arranjos políticos e de poder. Interesses estão por trás. Me interessa minha filha se casando com tal pessoa, porque eu vou entrar para tal família e abrir um espaço em tal lugar. Né? Hoje em dia, se você perceber bem, é claro, não é assim, mas tem um pouco. Ah, rico pode casar com pobre? Pode, e acontece muito. Mas como você é rico e vive num meio social de pessoas ricas, há uma tendência a você estabelecer relação de casamento naquele meio social que você vive e convive. Não impede você casar com uma pessoa pobre ou um pobre se casar com uma pessoa rica. Nós sabemos que isso acontece nos dias de hoje. Então, para toda regra tem sua exceção e as quebras. E aí vem as consequências. Entendeu, Caisson? Oh, entendi, valeu. Tá? O resto da galera sacou então o lance? Quando a gente fala que na sociedade estamental você não tem mobilidade, em que sentido você não tem mobilidade? Alguém que pertence ao terceiro estado, alguém que pertence a essa galera que não é nobre nem pertence ao clero, ela, por não ser nobre, ela não vai estabelecer relações de casamento com pessoas da nobreza. Então, nesse sentido, você não tem essa mobilidade. Né? Pelo menos durante muitos séculos, durante a Alta Idade Média, se estendendo para a Baixa Idade Média, inclusive para a Idade Moderna. Mas sempre haverá exceções. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Baixa Idade Média, nós vamos estudar, por exemplo, o Renascimento Comercial. Aí nós vamos ver que setores da classe burguesa estão se enriquecendo. Pessoas estão ficando ricas através de atividades comerciais, bancárias e por aí vai. O que era comum? Eles comprarem um título de nobreza para se inserirem dentro dessa nobreza, porque na Baixa Idade Média, ser nobre ainda traz muito status. Só que quando você estuda a árvore genealógica dessas pessoas, e você percebe que é um título nobiliárquico e não um título de sangue, há um preconceito em relação a isso. É que isso vai se quebrando num processo em que você tem uma mudança na Europa. Vou dar outro exemplo para vocês. Na transição da Idade Moderna para a Contemporânea, a classe burguesa na Europa, por exemplo, Inglaterra, ela está mais do que consolidada. A classe burguesa está mais do que consolidada como elite. O que é muito comum a burguesia no século XIX, início do século XX fazer? Ainda se casar, fazer com que filhos ou filhas se casem com pessoas da nobreza. Porque ainda traz um certo status você ser rico e você estar próximo de uma família nobre, aristocrática. Então, era muito comum você, por exemplo, pegar famílias burguesas do século XIX inglês, quando eles mandavam pintar quadros deles, né, como a gente faz fotos hoje em dia, eles pintarem em suas propriedades rurais, que eles compraram de alguma família de nobre, de uma pequena, média nobreza, de um castelo, né, de uma área rural, fazendo uma cena de caçador com raposa, cachorro ao lado. Ou seja, eu sou burguês, eu sou rico, tenho uma mentalidade burguesa, mas ainda reproduzo certos valores aristocráticos de inserção social. Então, as coisas elas não mudam muito assim rapidamente. Elas vão mudando, mas não tão rapidamente. Tudo bem até aqui, galera? Alguém tem uma dúvida até aqui para eu já entrar em outros assuntos? Se alguém tem alguma dúvida, pode abrir o áudio. Eu estou indo meio devagarzinho para a gente já entrar em francos, beleza?
A economia feudal, né? Destaque, nós falamos na aula passada, como uma economia ruralizada. Dentro do próprio feudo, há trocas comerciais, mas não há nessa troca a ideia do lucro, circulação monetária ou acumulação. Ou seja, você não tem uma mentalidade capitalista dentro desses feudos nessa relação comercial. Não há ideia da acumulação. Outro ponto que para a gente encerrar o assunto, eu comentei com vocês na aula passada, as cidades na Alta Idade Média não desapareceram. Você teve uma diminuição do número de cidades e principalmente uma diminuição do número de pessoas que vivem nas cidades, mas elas continuam a existir. E em muitas cidades, em algumas regiões, você ainda mantém relações comerciais de lucro, acumulação, circulação de dinheiro. Sacaram, galera? Não desaparece por completo. Tá? Não vai desaparecer totalmente. O principal exemplo é a Península Itálica, onde você tem cidades-estados, onde você tem relações comerciais ainda no Mediterrâneo, por mais difícil que seja, elas ainda existem. Não é à toa que cidades italianas saem à frente no processo de reabertura do comércio mediterrâneo, no processo do chamado renascimento comercial. O mesmo acontece lá no norte da Europa, próximo ao mar Báltico e o Mar do Norte. A gente bate um papo isso em Baixa Idade Média. Tá bom? Então, o número de cidades diminuiu, o número de habitantes, então você tem uma ruralização. Dentro do feudo, você tem uma sociedade estamental. E lá você tem as relações econômicas que nós batemos um papo. Galera, posso encerrar o feudalismo nesse sentido aqui? Hein? Quem está comigo aí? Deixa eu ver a cara de vocês. Oi, bom dia. Meu nome é Edgar, tudo bem? Vocês estão de bobeira na área? Hein, galera? Entenderam? Manda um joinha aí. Eu sei que você ligou o computador e foi tomar café. Corre para dar um joinha. Isso. Parece que não, mas eu estou te vendo. Tem uma câmera aí, ó, na sua casa. Aí eu tô monitorando todos vocês. Levanta da cama, tira o pijama. Vamos? Então é o seguinte, vamos voltar lá e vamos encerrar nossa aula, galera. Encerrar mais ou menos porque... Uai, cadê minha aula? Sumiu? Porque francos, tem que dar uma explicadinha aqui. Então vamos lá. Seguinte, galerinha, os francos, eles se iniciam com a chamada dinastia merovingia. Já comentei com vocês, está entre os séculos 6 e 8. Então é o seguinte, nós já falamos um pouquinho sobre ele, eu vou voltar a comentar. A gente vai destacar o Clovis. O Clovis, galera, ele vem de um grupo familiar anterior a ele, que é o Childerico, que é o Meroveu, o avô dele. Então, o avô dele, Meroveu, depois o Childerico e ele já vinham num processo de unificação das tribos francas de origem sálica. A união dessas tribos francas, através do Clovis, é o que vai dar início à organização do Reino Franco. Como que o Clovis e os seus antecessores estavam fazendo para unificar essas tribos através de um líder para outros líderes? Através da relação de suzerania e vassalagem, que é aquilo que nós vamos chamar mais tarde de suzerania e vassalagem que eu expliquei para vocês. Então, você vai ter um rei, que vai se colocar como suzerano, que vai distribuir terras e títulos a uma nobreza, condes e marqueses, que vão se tornar seus vassalos. Este rei suzerano entregou aos seus vassalos terras, condados e marcas e títulos, com condes e marqueses, para que eles estabeleçam a ordem nesses feudos em nome do suzerano e em nome do rei. E com isso eu consigo manter a ordem dentro de todo o meu reino. O que eu expliquei para vocês na aula passada? Os francos, como germânicos, não têm uma estrutura de Estado que os romanos tinham, que nós estudamos. O que Roma fazia para fazer a manutenção do seu império? Um Estado extremamente complexo, cheio de funcionários, leis escritas, exército, e procurando estar presente nas suas áreas de dominação. Cuidado com os exageros. O Estado romano consegue estar presente em todas as suas áreas de domínio? Procura estar sim. Aonde ele é mais frágil, ele procura fazer alianças locais. Nós estudamos isso. Então, através da estrutura do Estado romano, mantém a ordem dentro dos domínios romanos. Os francos, assim como os germânicos, têm essa dificuldade. Então, como que nós vamos organizar? Eu pego o meu reino, divido o meu reino em feudos, distribuo o poder, terras e títulos, para que cada um desses faça a manutenção da ordem em nome do rei do suzerano. Daí nós estudamos, por isso que eu expliquei primeiro o feudalismo. Daí nós entendemos o processo da descentralização. Então, através de uma relação de suzerania e vassalagem,
distribuição de terras e títulos e o fortalecimento das relações com a Igreja Católica serão fundamentais, galera. Desde a época do Clovis, ao longo de toda a dinastia merovingia, se fortalecendo com os carolíngios, fortaleceu-se a aliança entre eles, francos, e a Igreja Católica. O que eu queria que vocês entendessem aqui? Aulas nossas anteriores. Brinquem assim na cabeça. O cristianismo, ele estava em ascensão no Império Romano, correto, galera? E aí organizou-se a estrutura da Igreja Católica no século IV. Édito de Milão, Concílio de Nicéia, Édito de Tessalônica, a relação do César ao papismo. A Igreja Católica ela começa a organizar nesse século IV através de uma estrutura política administrativa, absorvendo, inclusive, características do Império Romano. Minha imagem congelou. Vocês estão me ouvindo, galera? Manda um joinha aí para mim. Caisson. Então, beleza. Então, a Igreja Católica ela absorveu parte da estrutura romana, burocrática, administrativa e centralizadora, para organizar-se como uma instituição. Tá bem? Por isso que eu gosto de pensar assim, século I, século II, século III, em religião cristã. A partir do século IV, essa religião cristã passa a se organizar numa estrutura administrativa que, para mim, é a Igreja Católica. Se você chegar para um padre e falar, padre, quando surgiu a Igreja Católica? Ele vai falar, século I, com Jesus Cristo. Depois que ele morreu, Pedro, e aí começa a organizar a igreja. A igreja, como eu conheço hoje, como estrutura administrativa, política, como religião institucionalizada, ela, para mim, é século IV. Ela começou a se organizar como religião. Ela se organizou como uma religião, mas como estrutura administrativa que nós conhecemos hoje, centralizada e poderosa, é a partir do século IV em aproximação com o Império Romano. Beleza? Então, brinca comigo assim, ó. Século IV, a Igreja Católica está em ascensão, em aliança com o Estado Romano. Em compensação, o Estado Romano está em quê? Em declínio. Tanto que no século V, o Império Romano do Ocidente desaparece. A Igreja Católica, além de não desaparecer, ela continua seu processo de ascensão. Como que essa Igreja Católica, inclusive, está no processo de ascensão? Em aliança com vários reinos germânicos. É aí que você começa a perceber que vários desses reinos germânicos, inclusive os francos, estão em aproximação, em aliança com essa Igreja Católica. E você deveria raciocinar o seguinte, desde o século IV, século V, a maior parte desses povos germânicos que viviam dentro do Império Romano, eles já vinham se cristianizando. Tá? Eu vou citar esse seriadinho, que foi o único que eu assisti, e curti. Depois enjoei também, viu? A primeira temporada foi legal, né, que são os Vikings. Eu acho que todo mundo assistiu. Qual que é a brincadeira nos Vikings o tempo todo? E cuidado, os Vikings, ele é posterior. E eu vou citar. Quem assistiu os Vikings, aquela parte que a galera invade Paris. Nós vamos ver. É ali na dinastia carolíngia. Esse fato realmente existiu. Então, os Vikings, eles estão um pouquinho mais tarde. O que você percebe nesse filme, quem assistiu? Você percebe que os Vikings politeístas, animistas, em contato com a religião cristã, a maioria deles também irá se cristianizar. Então você percebe que, seja no século III, IV, V, ao longo da Alta Idade Média, ou até mesmo mais tarde, o contato das religiões politeístas com o cristianismo, acontece uma absorção do cristianismo. E você só pode ser cristão se você se tornar monoteísta e acreditar apenas no seu Deus. Então é nesse sentido que o cristianismo começa a se impor às demais religiões. Então a ideia do monoteísmo é muito forte sobre o politeísmo. Mas muito mais do que isso, para mim, não só a questão do cristianismo monoteísta, mas a estrutura de poder da Igreja Católica. Essas religiões, ao entrar em contato com o cristianismo, na verdade, estão entrando em contato com a estrutura da Igreja Católica, que é poderosíssima nessa Alta Idade Média, é poderosíssima na Baixa Idade Média, é poderosa até os dias de hoje. Então, não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma instituição religiosa, centralizada, administrativa, muito presente junto à nobreza e a quem não é nobre, ou seja, está se expandindo pelo continente europeu. Então, à medida que o Império Romano ele chega ao fim, né, o Império Romano do Ocidente vai para o espaço, mas o cristianismo ele continua um processo de expansão e consolidação nessa Europa, seja oriental ou ocidental, porque não nos esqueçamos que na oriental que vocês estudaram, que é o Império Bizantino, lá o cristianismo vai predominar, inclusive através do cesaropapismo, a forte presença do Estado bizantino. E o que está acontecendo no Ocidente? Lá na Europa Central Ocidental não é o Império Bizantino,
é a Igreja Católica como instituição. Ela é a grande responsável por consolidar o cristianismo, por expandir o cristianismo e aliar-se a esses novos reinos. Tudo bem, galera? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu comentei com vocês até agora? Não? Então é o seguinte, vamos estudando isso aos poucos agora, é um assunto longo. Vai se fortalecer as relações dos germânicos, no caso aqui dos francos, com a instituição Igreja Católica, e essa relação não é só religiosa, ela é política e econômica. Está relacionada, por exemplo, à questão das terras. Nós vamos estudar aqui nos francos, a Igreja Católica, parte dos domínios dela, ela entregou aos francos. E essas terras que eles entregaram aos francos, os nobres francos que nela estão, são obrigados a pagar impostos à Igreja Católica. É, por exemplo, o dízimo, né, que a gente vai falar mais tarde. O próprio rei Franco, nós vamos estudar isso com os carolíngios, Pepino e Carlos Magno, doaram também terras à igreja. É o patrimônio de São Pedro. São os territórios papais, que hoje o que sobrou é apenas o Vaticano. Mas essa relação estreita, ela se fortaleceu com os francos. Nós vamos falando ao longo da aula sobre isso. Beleza, galera? Cara, vocês estão muito desanimados hoje. Cansa, né, galera? Vai cansando a aula de sábado. Vai chegando no limite, né? Mas tudo bem, vocês estão felizes, isso que importa, com saúde. Tomando um cafezinho. Galera, o que eu queria mostrar para vocês agora aqui, ó, tá? Nós temos que destacar o seguinte, ó. Nós temos que destacar o seguinte, isso aqui para explicar vai ser um pouquinho enrolado, mas vamos lá. Meninada, vocês entenderam que durante a dinastia merovingia, o rei Franco distribuiu terras à sua nobreza, né? Nós vimos isso que começou a partir do Clovis, tá bem? Começa isso aqui a partir do Clovis. Cadê o Clovis, gente? Começou isso a partir do Clovis. Correto? Qual que é o lance que vocês têm que guardar dos francos? Isso aconteceu tanto durante a dinastia merovingia como a carolíngia. Entre os francos, a tradição dos meroveus, e depois vai ser absorvida pelos carolíngios, não existe a tradição do poder do pai, do rei, automaticamente passar para o seu filho mais velho. Ao contrário, o reino dos francos, ele é dividido entre os filhos. Beleza, galera? Tá? Distribuída entre os filhos. Então, o que acontece? Eu sou o rei, eu morri. O meu reino não fica com o meu filho mais velho, é distribuído entre os meus filhos. Então, o que isso ajudava a consolidar entre os francos? A descentralização. Tanto que na Idade Moderna, que a gente vai estudar lá na Baixa Idade Média, por exemplo, na França, a partir da dinastia Capetinga, uma das primeiras coisas que eles mudaram foi o seguinte: morreu o rei, eu tenho 4 filhos, mas o meu título de rei vai passar só para o meu filho mais velho. Só que isso é ao longo da formação das monarquias modernas, na França, na Inglaterra, em Portugal, mais tarde na Espanha. Então, eu, rei, tenho 4 filhos. Quem vai herdar meu título de rei? Só o meu filho mais velho. E o meu filho mais velho para o seu filho mais velho, para o seu filho mais velho. Então, isso vai favorecer a centralização do poder nas mãos de um único grupo, ou seja, de uma única dinastia, de uma única família. Na tradição dos meroveus, dos carolíngios, dos francos, não acontecia isso. O rei morre, eu divido entre meus 3 filhos. Então, isso fortalece a fragilização do poder real. Isso fortalece o processo da descentralização. O que era muito comum entre os francos? Deixei para os meus 3 filhos. Aí o pau comia entre os 3, e geralmente um predominava sobre os outros 2. Mas nem sempre isso acontecia. Então, vira e mexe, o reino franco, ele estava dividindo não estava apenas em um, mas dividido em 2, 3, né? 2, 3 regiões, 2, 3 reis. Então, isso consolidava a descentralização, tá bem? Então, o que é legal você pensar aqui, ó? O que aconteceu ao longo da dinastia merovingia? Começou com Clovis. Aí você tem uma sequência na família dele. Não necessariamente o poder passou dele para o mais velho. Houve uma divisão entre os seus filhos. Aí depois eles brigavam, unificavam, separavam de novo. Então havia uma disputa de poder dentro dessa família real intensa. E isso muitas vezes fragilizava o poder do rei e ao mesmo tempo fortalecia o poder da nobreza. É aí que às vezes acontecia de um nobre já começar a ter mais vassalos
que o seu próprio suzerano, que era o rei. Então, isso consolida a descentralização ao longo do reino dos francos, começando com os meroveus. Por isso, meninada, por isso, num certo momento, os primeiros reis meroveus, eles são fortes, porque é um rei suzerano com muitos vassalos. Qual que é a tendência com o passar do tempo? É o rei ainda existir, mas indo perdendo poder. E a sua nobreza, vassala, conseguindo também vassalos, ela ir se fortalecendo. Então, se consolidando a descentralização. Por isso que os primeiros reis meroveus são mais fortes. Mas os últimos reis meroveus, eles já se fragilizam dentro desse processo da descentralização. Por isso que os últimos reis meroveus, eu não sei porque eu não pus aqui o nome, por isso que os últimos reis meroveus, depois eu vou acrescentar isso aqui no roteiro, eles são chamados de reis indolentes. Quem são os reis indolentes? São os últimos reis meroveus aqui, galera, já do século 7 e do século 8. Os reis indolentes são, eu sou o rei, tenho meus vassalos, mas alguns dos meus vassalos são mais poderosos do que eu próprio, porque tem mais vassalos do que eu. E eu, rei suzerano, não tenho um poder sobre os vassalos dos meus vassalos, dentro do processo da descentralização e de disputa de poder entre eles. Sacaram? Então, nesse contexto dos chamados reis indolentes, que eu não sei porque eu não coloquei aqui, viu? Dentro desse contexto aqui dos chamados reis indolentes, galera, dessa fragilização do poder dos reis, você vai ter um cargo chamado major-domos. Aqui, ó, coloquei, mas devia ter colocado o nome dos reis indolentes. O que era o major-domos, galera? Ou mordomo do palácio. É um cargo. Então, você tinha um rei, o rei meroveu. Surgiu uma figura chamada major-domos. Esse major-domos, né, o Mice Dominite, esse major-domo era o enviado do rei para ficar viajando nos seus feudos e mostrar aos vassalos que eles são vassalos desse rei. Então, o major-domos era o cara que, de fato, exercia o poder em nome do rei. Isso fortaleceu politicamente esse cara. É o que chamamos do homem por trás do trono, eminência parda. Você tem o rei, aí você tem o cargo do major-domos. Com o passar do tempo, o major-domos passou a exercer um poder político maior que o próprio rei, porque ele era um agente mais ativo na vida política e nas relações de alianças. Tá? O mais famoso desses majordomos, galera, é um cara chamado Carlos Martel, Carlos Martelo. Tá? O Carlos Martel, ele era mordomo do palácio. O Carlos Martel era um majordomos, ele herdou isso do pai dele. Ao longo do governo do pai dele, ele tornou esse cargo, inclusive, hereditário. Então, o cargo de mordomo do palácio, majordomos, começou a ser passado de pai para filho. E isso consolidou ainda mais essa função, esse cargo político. Fortaleceu ainda mais o poder dessas pessoas. Por que o Carlos Martel, esse mordomo do palácio, esse majordomos, nessa fase dos chamados reis indolentes da dinastia merovingia, por que ele se tornou tão famoso e tão importante? Porque foi nesse período, galera, que aconteceu a chamada expansão árabe, que eu explico muito em História do Brasil, quem já teve aula comigo, eu explico muito para falar da formação de Portugal e Espanha, da expulsão dos árabes da Península Ibérica, nas chamadas guerras de reconquista. Aí, vocês que já tiveram islamismo, vai ficar mais fácil. O que foi a expansão árabe? Então, nós temos Maomé, que nasceu em Meca e morreu em Medina. Ele nasce em 570 e morreu em 632. Vocês estudaram islamismo e vocês sabem que o Maomé, né, depois de 610, 620, 630, é uma forte liderança religiosa e está impondo a religião que chamamos de islamismo, em que ele, Maomé, é o profeta, ele não é o Messias, mas ele é o profeta, né, do único e verdadeiro Deus, chamado Deus, Alá, vocês estudaram. E aí Maomé morreu em Medina, 632, século 7. O que aconteceu após a morte do Maomé? Começou o processo de expansão árabe, né? Eles se expandiram por toda essa região da Península Arábica, eles se expandiram por toda essa região da Mesopotâmia, né? Você tem o Ali entrando na Pérsia, que são os xiitas. Aí eu vou evitar entrar nessa matéria que vocês já tiveram, tá? Aí nós vamos ter expansão islâmica por toda essa região. Entraram pelo Egito, pelo Delta, houve uma expansão do islamismo pelo norte da África. Correto, galera?
Ao entrarem aqui pelo norte da África, no século VII, já século VIII, eles atravessaram esse estreitozinho aqui. Esse estreito aqui, essa travessia, foi em 711, início do século VIII. Quem fez isso chama-se Gibraltarique. Por isso que esse estreitozinho aqui se chama Gibraltar, Rochedos de Tarique. Gibraltarique fez essa travessia aqui do Mediterrâneo, no Estreito de Gibraltar, e entrou pela Península Ibérica. E vai conquistar a Península Ibérica, que estava nas mãos dos visigodos. E aí você continua tendo a expansão islâmica, árabe. Qual que era o objetivo dos árabes? Provavelmente era dar continuidade a essa expansão pelo continente europeu. Correto, galera? E por que não um Império Árabe, como um dia foi o Império Romano, margeando todas as terras, todo o litoral, toda a margem do mar Mediterrâneo? Perfeito? Mas para isso eles teriam que vencer os francos, para isso eles teriam que vencer o Império Bizantino, tá? Não é um processo fácil, mas eles estão conseguindo, ó. Século VII, tudo conquistando. Século VIII, entrei, bati nos visigodos. Só que quando eu vou entrar aqui, onde é o Reino dos Francos, ele sofre uma derrota que é histórica, que é a famosa Batalha de Poitiers, em 732, né? Ali onde fica a região da Bélgica. Na Batalha de Poitiers, não se sabe exatamente, né, onde ali, mas na Batalha de Poitiers, em 732, Carlos Martello, prefeito do palácio, um homem poderoso do Reino dos Francos, ele é chamado de Carlos Martello, ele lutava com um martelo, quebrando a cabeça das pessoas. E dá uma lidinha na Batalha de Poitiers, bem interessante. Ele procurou levar a batalha para o meio de uma floresta, porque os árabes lutavam, tinha uma cavalaria muito forte, os francos lutavam mais a pé do que a cavalo, enfim. Carlos Martel, mordomo do Palácio Majordomos, em 732, na Batalha de Poitiers, conseguiu impedir a expansão árabe-islâmica. Não é por causa de uma batalha, viu, galera? É que os árabes sofreram essa batalha em Poitiers e aí eles recuaram. Na verdade, eles estavam com medo de perder todas as cidades que eles tinham tido e talvez se reorganizar para avançar. Não fizeram mais isso. Então, a Batalha de Poitiers é um marco histórico. Eu consigo controlar a expansão árabe, os árabes retornam para a Península Ibérica e não conseguem avançar mais. Então, os francos barraram, mas não conseguiram expulsar os árabes da Península Ibérica. Por isso que na Península Ibérica, os árabes vão permanecer